Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que eu desejo que seja ótima para você, dentro desse paradoxo, na medida em que, sendo muito boa, muito ótima para todos nós, é sinal que ela não está sendo a mesma coisa para algumas criaturas que nós queremos ver responsabilizadas pela justiça aqui no nosso país. Como antecipei aqui para vocês nesse final de semana, hoje começam os primeiros depoimentos relacionados a Orcrim, comandada pelo inelegível. O desespero está muito grande. Eu tenho mostrado aqui para vocês alguns vídeos do filhote não, do neto do ditador João Figueiredo, que esbravejou por todos os lados, está dizendo que Bolsonaro, voltando ao poder em 2027, ele será o ministro da Defesa e ele fará vinganças, ele irá fazer uma série de atos contra os generais, contra os militares que não deram golpe aqui no nosso país, vejam só. Agora, essas bravatas, elas têm um prazo de validade muito curto, porque a criatura deverá ser condenada a uma pena muito grande. E dificilmente ele conseguirá retornar ao Brasil. E até, numa eventual mudança de governo nos Estados Unidos, pode ser decretada uma extradição da criatura para ele ser remetido aqui para o Brasil para cumprir a pena pelos crimes que cometeu aqui, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre as coisas loucas que estão acontecendo, porque essa gente está querendo mais grana em meio a tudo que está acontecendo. Mas será que, diante de algumas imagens, ainda há alguma pessoa que segue a figura de inelegível, que fará algum tipo de pix para sustentar vagabundos com V maiúsculo? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, coisas incríveis, né? Eu comentei com vocês aqui, quase que em primeira mão, porque muitos veículos não funcionam sábado e domingo, né? E nós aqui estamos permanentemente, porque para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês, né? Não é nenhum trabalho, não é, enfim, é sempre um encontro com amigos. E esse tipo de ferramenta permite de eu estar com vocês aonde eu estiver geograficamente localizado. A gente liga, enfim, a gente conversa e isso é sempre muito legal, né? É a grande vantagem da tecnologia. E o que aconteceu é exatamente aquilo que eu disse para vocês que iria acontecer. O julgamento do golpe hoje terá as primeiras testemunhas de acusação. Matéria aqui do G1. Julgamento do golpe. Quem são as testemunhas de acusação que o STF vai ouvir nesta segunda-feira? Ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica estão entre os nomes que prestam depoimento nesta segunda-feira, 19. No dia 22 de maio, começam os depoimentos das testemunhas listadas pela defesa. Então, hoje, nós teremos 5 testemunhas que já disseram muitas coisas, né? E que vão ser confirmadas, certamente, que todos já foram ouvidos pela Polícia Federal. Serão ouvidos hoje o Éder Lindsay Magalhães Balbino, que é dono de uma empresa que teria auxiliado na produção de um material com suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas. Ou seja, ele recebeu uma encomenda de apresentar um relatório onde seria comprovada, entre aspas, fraudulentamente, evidentemente, problemas nas urnas eletrônicas. Ele vai falar como é que foi essa história, como é que isso estava inserido nesse golpe todo, na tentativa de golpe. O Clebson Ferreira de Paula Vieira, que é um servidor que teria elaborado planilhas que supostamente foram utilizadas por Anderson Torres para mapear a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições de 2022. O Anderson Torres é o vulgo Piu-Piu, né? Que foi o chefe lá da Polícia Federal no governo Bolsonaro. E o Piu-Piu, ele não tinha por que estar fazendo planilha de deslocamento de eleitores onde Lula teve o maior número de votos, né? Então, mais uma comprovação. Será ouvido também o Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores nas eleições de 2022, como nós todos sabemos. O Marco Antônio Freire Gomes, que é o ex-comandante do Exército, e o Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Tem se falado muito o seguinte, que eles vão comprovar que houve a minuta de golpe, ou se não teve minuta de golpe, qual foi o documento. Gente, isso é uma questão irrelevante,
Porque o testemunho deles, independente de ter um papel ou não, vai na direção de comprovar que a figura do criminoso mor da nação inelegível estava juntando os comandantes militares para discutir uma intervenção através de um estado de sítio, de um estado de defesa, absolutamente infundado, porque essas ferramentas só têm algum tipo de aplicação se houver algum tipo de tumulto na nação, uma invasão estrangeira, uma rebelião em massa, uma balbúrdia, uma desordem total. E o Brasil não estava vivendo isso. Aliás, a expectativa é que os próprios golpistas que estavam estimulando a balbúrdia, que a balbúrdia ganhasse dimensões estratosféricas. E aí eles mesmos tirariam proveito da balbúrdia criada por esse núcleo, né? E aí os comandantes disseram, olha, não vai dar. Então, o fato de ter uma minuta ou não, isso vai ser irrelevante. O que vai ser importante será o conteúdo do testemunho dos comandantes aí, das pessoas envolvidas. Como eu conversei com vocês também, as testemunhas não terão a transmissão difundida. As alegações têm justos motivos para não expor a pessoa que está depondo, para ela não sentir nenhum tipo de constrangimento, para não haver nenhum tipo de contaminação nos outros depoimentos. Ou seja, o sistema que está se adotando para essa oitiva de testemunhas, ou a escuta dessas testemunhas, é o mesmo que se usa nos Estados Unidos da América. Você já deve ter visto muitas vezes. Julgamentos também não são transmitidos. Sempre tem uma pessoa ali que faz desenhos, não pode nem ser fotografada a cena. Então, a pessoa faz um desenho e tal, e depois pode publicar. Agora, tudo isso que está sendo, vai acontecer hoje aqui no Brasil, diferente do que acontece nos Estados Unidos, são situações que serão todas documentadas, serão todas gravadas. Lá também deve ter gravação, só que dificilmente lá há uma divulgação das imagens, né? Em um caso ou outro pode acontecer porque a justiça nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Lá cada estado tem uma autonomia muito maior, né? Então, pode ser que um estado tenha um modo, o outro tenha outro, mas de um modo geral é isso que acontece. As testemunhas, os depoimentos são todos ali preservados, para não ferir exatamente a imagem de pessoas, enfim. Então está se adotando isso aqui no Brasil, mas no final das testemunhas todas prestarem os seus depoimentos, isso será revelado para a sociedade de uma maneira geral, as pessoas vão poder observar de fato o que aconteceu, né? Enfim. Poderia ser transmitido ao vivo? Poderia, mas foi o que o Supremo entendeu para preservar, né? Para a gente ter uma racionalidade maior no meio dessa história. Agora, uma coisa curiosa, eu mostrei para vocês aqui esse cidadão que vai entrar pelo cano, né? Vai entrar firme pelo cano. Ele sempre com esse layout aí de roupa de festa junina, né, de quadrilha. Eu gosto muito de camisa quadriculada, né, também, né, mas, enfim, no caso tem uma coisa aí no inconsciente da criatura, né, vai dançar, roupa para dançar quadrilha. Quadrilha, enfim, Freud explica, né, Orcrim, a quadrilha da Orcrim, o Orcrim da quadrilha, enfim. E a criatura publicou um vídeo onde ele está chamando o Bolsonaro daquilo que nós sabemos que o Bolsonaro é, um covarde. Quando eu falo aqui, tem um peso, né? Porque nós temos a leitura crítica desde sempre. Mas quando alguém do universo bolsonarista afirma que o Bolsonaro é um covarde, nas entrelinhas só não entende quem não quer. Vejam só a comparação que ele está dizendo aqui, que o Trump foi valentão, mas o Bolsonaro, um frouxo, né? É isso que está aqui no texto. Vamos lá. Diante desta palhaçada, o que vocês querem? Eu gosto da interação do programa, vou deixar vocês responderem no chat. O que vocês preferem? Posições mais duras ou mais fracas contra o STF ou o TSE? O que vocês esperam da liderança de vocês? A liderança, figura do inelegível, né? Posições mais duras, ou seja, valentão, ou posições mais frouxas. É assim que essa gente entende, né? São binários, ou é uma coisa ou é outra. Então vamos lá. Por exemplo, Donald Trump. Donald Trump sofreu uma parte das injustiças que o presidente Bolsonaro está sofrendo. Não havia nos Estados Unidos um Alexandre de Moraes. Houve juízes injustos, posições autoritárias, mas não houve um Alexandre de Moraes. O cara quis destruir a democracia nos Estados Unidos, enfim, e ele achou que isso está legal, né? O que o presidente Donald Trump fez? Todos os dias ele publicava. Ele estava boa parte do tempo sem rede social. Ele publicava, isso é uma caça às bruxas. Ele desrespeitou a ordem de censura. Ele foi lá pessoalmente e enfrentou a corte em todas as audiências. Enfrentou, valentão, né? Quantas vezes
Ele foi. Várias. A foto do Trump, eu chamei a atenção, o mugshot. Ó, cara de mal, né? Né? Aquela cara de puto, de bravo. As posições do Trump diante da perseguição que eles sofreram foram de quê? Ora, eu vou destruir as pessoas quando eu chegar lá. Força. E eu tenho certeza que vocês, que estão dizendo aqui no chat, se você não está assistindo ao programa ao vivo, deixa o seu comentário, mas está aqui. Posições mais duras, eu quero vingança, para cima. É isso que você quer das suas lideranças. No entanto, o presidente Bolsonaro resolveu dar uma entrevista ao UOL. Ou seja, aí ele faz esse contraponto, que na verdade, aí depois ele vai falando, né? O que a gente lê nas entrelinhas? Que o Bolsonaro é um frouxo, é um covarde, é um bobalhão. É o que nós sabemos, né? Que ele é mesmo. Bom, e a figura que eu acabei de mostrar para vocês vai sofrer uma condenação muito grande. Hoje tem na coluna do Estadão, tem a matéria aqui da Rosiane Kennedy. Inquérito do golpe caminha para primeiro julgamento à revelia. Réu é neto de Figueiredo. Que é a figura aqui, ó. Não adianta ele querer fugir, não, gente. Não adianta ele querer se fazer de morto, porque o artigo 367 do Código de Processo Penal diz que o processo pode seguir a revelia. Então, ele será condenado. Não adianta ele ficar querendo menosprezar a justiça, porque ele vai ficar ali, vai entrar na lista vermelha da Interpol, e aí é o seguinte, vai ficar morando nos Estados Unidos, né? Ele ama aquele país, a pátria dele verdadeira é essa, né? Nós aqui somos apenas uma ilha da fantasia para esses criminosos todos. Então, enfim. Mas enquanto o Trump estiver por lá, eles têm esse salvo-conduto. Mas quando tiver a condenação criminal aqui, pesada, condenação muito alta, a situação dele pode mudar, né? Aí pode ser que ele seja remetido aqui para o nosso país num processo de extradição. Vamos aguardar, né? Nós não temos pressa. Quem está aqui no nosso território é que vai puxar a fila, e o primeiro da fila é a figura do inelegível. E aí, a gente tem que comentar essa coisa patife aqui também, desculpa aí, tá, gente? Ex-ministro pede fix para despesas Jair e Eduardo Bolsonaro. O Gilson Sanfoneiro, o Sanfoneiro Macabro, pediu aqui, né? Está rodando em todas as redes, né? O pedido dele, né? Coisas como essa aqui, ó. Um fragmento. Quem está pedindo sou eu, Gilson Machado, não é ele, Jair Messias Bolsonaro. Não é para mim o dinheiro, volto a dizer, não é para ele, muito menos. Quero dizer outra coisa também. E não é inteligência artificial, não. Ah, bom, agora ficou esclarecido que esse vídeo dele não é inteligência artificial. Está pedindo dinheiro para ele e para o Dudu Bananinha. E o Dudu Bananinha, nesse final de semana, ele que vivia como monge aqui, a família Bolsonaro, eles não gostam muito de riquezas, né, de acumular capital. O talento imobiliário deles é algo assim que ninguém descobriu no mundo ainda, como se ganha tanto dinheiro transacionando imóveis, loja de chocolate, né? Enfim, são pessoas que vivem assim quase que uma vida mongística aqui no Brasil, franciscana. Mas aí lá fora, né, o Dudu Bananinha publicou isso aqui, ó, tá no rodeio com a sua esposa, nada deslumbrada, né? Tá todo feliz lá, ó, torcendo pelos brasileiros na Copa do Mundo do Rodeio. Olha só que bacana. Aí o Flávio Bolsonaro tá lá também, sorrindo, todo mundo com o chapéu da pátria-mãe deles, né? E aqui, ó, só fazendo várias fotos. A felicidade, olha aqui o Dudu Bananinha com o boi, com o touro, né? Todo felizão, né? Tá precisando de dinheiro aí, né, Dudu? Quer uma graninha aí, né? Aqui é a cena dessas patéticas aqui dos cowboys entrando com carro blindado, desses carros blindados que eles mandam lá para Israel para matar palestino, matar pessoas na faixa de Gaza, né? Então, aqui está tudo a ver, né? Tudo a ver. Colocando aqui as imagens aqui do rodeio. Então, você, bolsonarista, você pode patrocinar essa vida terrível que essa família leva e ficar sofrendo com o sofrimento dessas pessoas. O Bolsonaro ganhando, junto com a Michelle, mais de 150 mil reais por mês, com 17 milhões aplicados, ganhando ali uma grana também, pedindo mais dinheiro para bolsonarista. Então, dê o dinheiro mesmo, porque você vai estar assinando seu papel de trouxa, né? Enfim, nós aqui estamos assistindo isso, estamos avisando a vocês. Mas, enfim, vocês não querem acreditar, querem continuar apostando na criatura, e, enfim, vão sofrer bastante quando ele estiver na cadeia. Nós aqui faremos uma live muito longa, né, para comemorarmos aqui. Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto, tem coisas acontecendo, tá bom? Tchau!